Oi, meus queridos, tudo bem? Vocês lembram daquele exercício que eu coloquei como título Equilíbrio líquido-vapor? Então, vou fazer essa introdução com vocês aqui, vou passar para o PowerPoint para poder lembrar alguma coisa sobre a teoria para resolver aquele exercício e depois eu volto para cá para resolver no quadro com vocês, tá bom? Até mais! Então, meus queridos, está aí o problema, né? Vamos ler mais uma vez, né? O problema diz que é 25 graus Celsius sob pressão de 43 atm, a massa específica do etano líquido saturado é 326 kg por metro cúbico e a do etano vapor saturado é 107 kg por metro cúbico. Nessas condições, pergunta-se, letra A, qual o menor ou maior volume que podem ser ocupados por 100 kg de etano, e letra B, quantos quilogramas de etano estão na fase líquida e na fase vapor, respectivamente, quando se encerram 100 kg de etano no recipiente de 500 litros. E aí, o que isso tem a ver com equilíbrio líquido-vapor, gente? Né, para responder a pergunta do cachorrinho, que é a nossa pergunta, né, nós temos que voltar, né, nas isotermas para um gás real, né, porque aí o problema fala de líquido, de vapor, né, e a gente viu que isso é possível de ocorrer para um gás real, dependendo da temperatura. Né, quando ele é comprimido, dependendo da temperatura, pode ser, né, que ele comece a se liquefazer. Né? Então, vamos relembrar as isotermas para os gases reais. Né? Então, tá aí, né, nessa temperatura marcada em cinza, que é uma temperatura mais alta, o comportamento de um gás real é igual a de um gás ideal. Quanto mais se comprime, mais a pressão sobe, e apenas isso. Porém, se a temperatura está abaixo da temperatura crítica, o que acontece é que a compressão conduz à liquefação. Então, esse patamar aqui, como a gente já viu na aula de gases reais, corresponde a uma condição que, por mais que o volume diminua, a pressão não aumenta, justamente porque agora não se tem apenas um gás, mas sim se tem um vapor em equilíbrio com o seu líquido. Essa terminologia vapor é justamente referente a isso. Né, é quando um gás está abaixo da temperatura crítica. E esse gás, então, pode se liquefazer por compressão. Né? Ele vai passar por uma zona onde existe o equilíbrio entre a sua fase líquida e a sua fase gasosa, que nesse caso é chamada de vapor, equilíbrio líquido-vapor. Né? A liquefação por compressão só é possível em temperaturas abaixo da temperatura crítica. Então, gravem isso, acima da temperatura crítica, comportamento de gás ideal, né? A liquefação não acontece, porém, abaixo da temperatura crítica acontece sim, né? Eu passo de uma região onde eu tenho gás para uma região onde eu tenho líquido. E essa região de equilíbrio líquido-gás, que na verdade deve ser chamada, né, equilíbrio líquido-vapor, né, é justamente o que o problema fala. O problema fala aí de vapor saturado e líquido saturado, né? A temperatura crítica do etano é 32,27, né? E o problema fala de etano a 25 graus Celsius. Então, abaixo da temperatura crítica, logo eu posso classificar, eu posso identificar essa isoterma pretinha aqui como sendo a isoterma de 25 graus Celsius, por exemplo. E o problema fala aí, menciona uma pressão de 43 atm, né? O problema fala que nessa condição de 25 graus Celsius e 43 atm, as densidades, né, do líquido saturado e do vapor saturado são X e Y. Né? Ou seja, eu tenho líquido saturado, ou seja, em equilíbrio com o seu respectivo vapor. E tenho vapor saturado, ou seja, em equilíbrio com o seu correspondente líquido. Né? Que região dessa isoterma corresponde a essas possibilidades de equilíbrio? Esse patamar. Né? Então, eu tenho, ao longo desse patamar, o equilíbrio líquido-vapor. Né? Eu tenho líquido saturado e o vapor saturado. Esse termo saturado significa que está em equilíbrio com, né, líquido saturado, em equilíbrio com seu vapor. Vapor saturado, em equilíbrio com o seu líquido. Então, é nessa condição, né, a 25 graus Celsius, nessa condição de pressão de 43 atm, que é possível isso ocorrer. A partir desse volume, que corresponde a essa pressão, nessa temperatura, começa-se esse processo de liquefação. O volume vai diminuindo, mais e mais gás, né, vai virando líquido, mais e mais vapor, mais e mais líquido fica em equilíbrio com o seu vapor, até que eu passo, né, para a condição onde eu tenho praticamente todo o sistema líquido, né, com apenas um restinho de gás, restinho de bolha, né, aquela bolinha
de gás, que na verdade é chamado a vapor, porque está em equilíbrio com o líquido, e aí se comprime mais, a pressão sobe bastante. Ou seja, tudo isso para dizer, né, que essa condição de 25 graus e 43 atm, né, que corresponde a esse patamar, está associada aos pontos de bolha e orvalho, né? Então lembrem sempre disso, né? Ponto de orvalho, né, significa o que? O ponto a partir do qual, né, forma-se a primeira gota de líquido no processo de compressão, por isso o nome orvalho. E o ponto de bolha, o ponto onde forma-se a primeira bolha de vapor a partir do processo de expansão. Né? Então, a partir desse ponto, o etano pode apresentar-se como um vapor saturado. Ou seja, a partir desse ponto começam as possibilidades para o equilíbrio líquido-vapor. Né? Da mesma forma, a partir desse ponto, o etano pode apresentar-se como líquido saturado, se eu estou pensando aqui no processo de expansão. Né? Aqui a fase líquida, fase líquida, fase líquida, e o sistema, né, chega no determinado volume, no qual começa a acontecer, né, a formação de gás, a formação de vapor, a vaporização. Né? Então, a partir desse ponto, o etano líquido pode apresentar-se como líquido saturado, se eu penso na expansão. E a partir desse ponto, o etano gasoso pode apresentar-se como um vapor saturado, se eu penso na compressão. Ou seja, em cima dessa linha aqui, eu tenho as possibilidades para o equilíbrio líquido-vapor em relação, né, dependentes do volume do sistema, já que a pressão está fixada e a temperatura também, né? Então, quando o problema menciona as densidades do etano, líquido saturado e vapor saturado são, né, esses dados se referem à densidade do líquido em equilíbrio com o vapor e da densidade do vapor em equilíbrio com o líquido, né, em cima desse patamar aqui. Dependendo do volume do sistema, eu vou ter mais líquido ou mais vapor. Né? Mas o fato é que nessa temperatura, quando eu chego nessa pressão, eu começo a ter, né, misturas de líquido com vapor. Né? E a proporção entre a fase líquida e a fase vapor depende do volume. Né? Então, se eu vou diminuindo o volume, eu chego num ponto onde forma essa primeira gota de líquido, ponto de orvalho. E se eu vou diminuindo mais e mais líquido vai se formando, até que eu chego no limite onde está tudo praticamente líquido, apenas com uma bolinha de vapor. Né? E aí, se eu diminuo mais o volume, a pressão sobe mais, né? Ou seja, eu estou em cima desse patamar nessa questão. E aí, né, o que isso tem a ver com equilíbrio líquido-vapor, né? Por que esse problema é um problema de equilíbrio líquido-vapor? Justamente, né, porque os termos líquido saturado e vapor saturado correspondem a condições de equilíbrio líquido-vapor. Né? Então, esses dados dizem respeito ao etano como um líquido em equilíbrio com seu vapor, líquido saturado, ou um vapor em equilíbrio com seu líquido, vapor saturado. Então, é um problema de ELV, equilíbrio líquido-vapor. Gente, não esquece isso, ponto de orvalho, ponto de bolha, equilíbrio líquido-vapor, né, abaixo da temperatura crítica, né, o volume onde começa a acontecer, né, a liquefação, o volume onde começa a acontecer a vaporização, né, isso está em cima de um patamar onde a pressão não muda porque a temperatura está fixada, e a pressão, na verdade, do sistema é a pressão de vapor, né, a pressão do vapor em equilíbrio com o líquido, né, e isso só depende da temperatura. Logo, se a temperatura está fixada, a pressão vai ter que estar fixa, né, essa é a pressão de vapor, né, a pressão do vapor em equilíbrio com o líquido. Enfim, todos esses termos, né, todos esses conceitos, eles têm que ser, né, incorporados aí na massa de conhecimentos que vocês já têm, tá? Eles são importantes para a Físico-Química 2, tá? Importantes no que diz respeito a gases e importantes para o equilíbrio líquido-vapor, que é tema, muito importante em Física 2, tá? Então, por isso que eu tô batendo bastante nessa tecla. Enfim, gente, essa era a parte a ser explicada referente ao problema. Agora a gente vai pro quadro para poder resolver a questão, tá bom? Tchau, tchau. Olá, meus queridos, vamos lá então resolver o problema. Vocês já entenderam que a 25 graus Celsius é possível que o etano seja comprimido, né, e gere líquido, né? É possível que ele liquefaça por compressão, pois 25 graus Celsius é uma temperatura inferior à temperatura crítica dele, né? E se o problema menciona densidades de líquido saturado e vapor saturado a 25 graus e 43 atm, é porque nessa condição de 25 graus e 43 atm, nós temos aquele patamar correspondente ao equilíbrio líquido-vapor. Tá? Então, vou representar aqui mais uma vez a isoterra para a gente entender direitinho isso, para poder fechar essa ideia, resolver esse problema e a gente ir em frente. Então, tá aqui
diagrama pressão, volume. A 25 graus, conforme o volume é diminuído, chega-se no ponto de orvalho. Com mais compressão, chega-se no ponto de bolha. E com mais compressão, a pressão cresce muito, porque aqui eu tenho a região de líquido, aqui a região de gás, aqui a região de líquido, vapor. Né? Na verdade, eu costumo chamar de gás, né? Porque na verdade o termo vapor, né, é um termo usado para designar que um gás pode se liquefazer por compressão. Então, nesse momento aqui, ele é gás. Ao chegar aqui, né, e começar a liquefação, aí eu acho que é mais coerente chamar de vapor, tá? Então, isso aqui, né, corresponde a temperatura de 25 graus Celsius. Esse diagrama é para o etano. E esse patamar acontece a 43 atm, porque os dados do problema me sugerem isso. Né? Dependendo do volume que eu esteja, eu posso estar no ponto de bolha, eu posso estar no ponto de orvalho, ou posso estar numa região intermediária que define diferentes quantidades de líquido e vapor em função do volume. Tá ok? Na letra A pergunta-se o menor e o maior volumes possíveis, né? Então, esse é o maior volume possível, porque eu tenho praticamente o sistema todo gasoso ainda. E esse é o menor volume possível, porque eu tenho praticamente o sistema todo líquido, sendo esse notável ponto o ponto de orvalho e esse notável ponto o ponto de bolha. Estou repetindo bastante, então é algo importante para fixar. Tá? Então, de posse disso aqui, entendendo isso aqui, vamos para a letra A. Então, o menor volume corresponde à condição de líquido saturado, né? A densidade do líquido saturado foi dada e eu sei que é a relação entre a massa do líquido saturado e o volume do líquido saturado. Isso é conhecido, e se o sistema inteiro está como líquido saturado, isso é conhecido, né? É justamente o dado de 100 kg, e isso aqui pode ser calculado, o menor volume possível, beleza? O maior volume corresponde à condição de vapor saturado. Os 100 kg estão lá praticamente todos como gás, né? Ficou feia essa frase, né? Enfim, eu tenho 100 kg como vapor saturado. Maior volume, vapor saturado. A densidade do vapor saturado, massa do vapor saturado sobre o volume do vapor saturado. Isso eu conheço. Se o sistema inteiro está como vapor saturado, esse valor aqui é 100 kg, e eu consigo então determinar o volume desse vapor saturado, que é o maior volume possível ao sistema nessa condição de 25 graus Celsius e 43 atm. Vamos à letra B. Na letra B, a pergunta é: quanto de vapor... Só um minuto, gente. Quieta! Na letra B, a pergunta é quanto de vapor e quanto de líquido a gente tem se o etano é posto nas condições dadas num volume de 500 litros. Então, vamos desenhar de novo aqui, né? 25, 43. Né? Então, eu estou com volume alto, começo a comprimir, chego no ponto de orvalho e eu posso estar, por exemplo, com o meu valor de 500 litros aqui.
né? Então, esses 500 litros nessa temperatura e nessa pressão estão em cima desse patamar do equilíbrio líquido-vapor e dependendo do volume aqui, ó, a gente pode ter mais ou menos líquido. Quanto mais à esquerda, mais líquido e menos vapor. Quanto mais à direita, menos líquido e mais vapor. O fato é que eu estou em 500 litros e quero saber quanto de líquido tem e quanto de vapor tem. Né? O que podemos pensar é que a massa de vapor e a massa de líquido tem que somar 100 kg. E o volume de vapor e o volume de líquido tem que somar 500 litros. Tá? É com essas equações que a gente vai trabalhar. Massa do vapor mais massa de líquido, 100 kg. Volume do vapor, volume de líquido, 500 litros. Duas equações e 4 incógnitas, né? Precisamos transformar isso em duas equações e duas incógnitas, então 4 equações, 4 incógnitas, né? Nossa, eu tô suada. Tá calor, né, gente? Mas vamos em frente. O que eu sei é que o volume do líquido e o volume do vapor, né? O volume do vapor e o volume do líquido tem relação com a densidade e com a massa. Na condição em que essas equações foram escritas, né, nós temos justamente a condição de equilíbrio líquido-vapor. Né? Então, a densidade que foi dada, que é do vapor saturado, do líquido saturado, vai servir, né? Porque essa massa de vapor aqui é um vapor saturado e essa massa de líquido é um líquido saturado, da mesma forma que esse volume de vapor e o volume de líquido são saturados. Então, a densidade usada, eu não preciso ficar carregando a densidade de vapor saturado, igual aí, não preciso. Eu posso colocar simplesmente a densidade do vapor, porque eu já sei que é o vapor saturado, porque esses dados são referentes ao equilíbrio líquido-vapor e esse problema é de equilíbrio líquido-vapor. Tá? Então, usando a relação entre massa e volume de cada densidade, eu consigo expressar esses volumes aqui em função de massa e densidade. Densidade eu conheço e a massa que eu quero determinar. Né? Então, ó, a densidade do vapor é massa do vapor, volume do vapor. Portanto, volume do vapor é massa do vapor, densidade do vapor. Da mesma forma, eu consigo escrever para o volume do líquido. Nossa, volume do líquido é igual massa do líquido sobre densidade do líquido. Né? Então, se eu substituo isso aqui, né? Já que a densidade do vapor é conhecida, eu transformo esse VV em MV. Né? Se eu substituo isso aqui, eu tenho agora a massa do líquido e a densidade, sendo que isso é conhecido e isso eu quero calcular. Então, a equação de baixo vai ficar em função da massa do vapor e da massa do líquido. E a equação de cima também já contém essas incógnitas. Logo, eu consigo combinar as duas, resolver o sistema e chegar na resposta. Tá? Então, agora é com vocês. Né? Tentem fazer essa letra B, eu acho que vocês vão conseguir tirar de letra, tá? E toda a teoria, toda a volta que a gente fez, tudo que a gente teve que pensar, né, lembrar, é essa parte que mais importa, tá bom? Então fiquem com Deus, espero que vocês consigam e caso não consigam, eu tô aqui para ajudar. Fiquem com Deus, tchau, tchau.